Bom dia, eu me chamo Gabriel Paulino, eu sou discente do projeto História e Cinema, do professor Paulo Maia, e eu vim aqui relatar um pouco como foi a nossa experiência, né? Principalmente nesse ano tão corrido, como foi o ano de 2020, 2021, e vou relatar um pouco como foi a nossa experiência nesse projeto, né? Devido ao problema da pandemia, né, da pandemia do novo Covid-19, nosso projeto teve que ser feito de outras medidas, né? Então, primeiramente, a gente não pôde mais utilizar as reuniões presenciais que a gente teria, e tivemos que fazer agora reuniões online, né? Então foi o primeiro problema que nós passamos, né? Mas nós conseguimos nos adaptar muito bem a isso. Então a partir de agora a gente não precisava mais, né, ter reunião presencial, é só online. Mesmo assim, a qualidade do projeto se manteve incrível ainda. Então eu acredito que as reuniões através do online, através do Google Meet, elas foram muito boas, porque o acesso rápido à internet era muito útil quando a gente precisava procurar alguma coisa sobre um filme, ou o professor gostaria de passar um documentário. Então foi uma coisa que no começo nós achamos que seria um problema, mas depois se mostrou uma solução muito melhor, devido a esse rápido acesso à informação. As reuniões foram feitas, né, no caráter online, então respeitando as medidas de distanciamento social. Sendo assim, nós não tivemos contato um com o outro, mas mesmo assim o nosso grupo, o cinema, permaneceu muito unido e foi uma experiência incrível, né? Nós tivemos a sorte de ter Paulo Maia como nosso orientador, que é um professor que ele é referência no cinema na Universidade Federal da Paraíba. Também colegas, né, de projeto que são excelentes, adicionaram muito ao aprendizado geral da nossa equipe. Nosso projeto se focou em debater um pouco sobre o cinema, tanto o antigo quanto o recente, né? Então nós começamos abordando o surgimento do cinema, né, com os irmãos Lumière, e depois fomos indo até a data atual, levando em consideração as modificações que a própria pandemia, né, influenciou no cinema, também com o advento dos streamings, né, e o que é a implicância disso para o cinema. O que é que o streaming pode trazer de bom, o que é que o streaming pode trazer de ruim. Não apenas isso, mas também o projeto contou com a orientação do professor Paulo Maia, como previamente mencionado, onde ele trazia um texto sobre um tema pertinente e era escolhido um dos discentes para poder apresentar esse texto para a turma, né? Então houve esse rodízio aí de quem apresentaria, o que tornou a nossa relação bem bilateral, em vez de ser apenas o professor falando e a gente absorvendo a informação. Então o professor Paulo nos deu essa oportunidade, né, de sermos os professores por uma aula, né, e trazermos o texto, até conteúdo extra também, para falar sobre determinado tema. Isso ajudou bastante, né, tornou uma relação muito saudável, né, entre alunos, professores e colegas, né, e isso foi incrível, incrível mesmo. Uma coisa espetacular, né, que com certeza vai ecoar durante nossas vidas acadêmicas. A experiência focou muito também no debate sobre a função da história do cinema em relação à história. Então, por exemplo, nossos textos, né, eles nunca eram textos rasos, que falavam basicamente do cinema apenas. Eles faziam uma relação muito grande, uma relação intrínseca entre a história, entre o cinema também, e entre o ensino da história através do cinema. Assim como foi debatido por mim e pelos meus colegas de projeto, o cinema ele é uma ferramenta política. É impossível você tentar discernir uma coisa da outra, né? Todo mundo que faz um filme, ele tem ali um caráter político. Então nunca é impossível você fazer um filme que seja completamente isento das suas opiniões políticas, né? Sendo assim, cada filme de sua época ele é uma representação do tempo em que ele foi feito, né? Sendo assim, nós podemos problematizar várias questões que eram abordadas nos filmes, que hoje em dia não seriam mais aceitas, né? Mas também falar um pouco da importância daquele filme e daquele projeto para aquela época. Então nossa visão nunca foi uma visão de superioridade temporal, dizendo que nós estamos no ápice civilizacional, ao passo que os cineastas do passado, né, eram pessoas inferiores, mas sim observar as obras pela ótica daquela época, né? Um desses debates muito interessante foi sobre a criação do personagem do Zé Carioca, que foi utilizado ali, né, durante a política de boa vizinhança dos Estados Unidos da América, quando queriam criar um personagem para atrair os brasileiros, né? E muitos achavam o Zé Carioca basicamente um estereótipo do malandro, né, brasileiro, e um estereótipo ruim. Mas o debate foi feito em cima sobre a representação do Zé Carioca para a cultura brasileira e se ele realmente possuía traços que eram condizentes com a nossa cultura, né? O debate foi muito interessante porque ele conseguiu levantar questões. Então toda reunião que nós tínhamos, né, toda a experiência cinematográfica que nós assistíamos, ela era muito importante para o nosso crescimento como alunos. Então foi bem interessante o projeto, né, e eu espero que a gente possa continuar, porque foi excelente. E o professor Paulo, né, só posso elogiar ele pelo trabalho excelente que ele fez e os meus colegas também.